Imagina só a responsabilidade de gerenciar uma espécie de cartão de crédito corporativo que tem um limite de bilhões. Ou até trilhões de reais, né? Pois é, trilhões. E cada transação que é feita com esse cartão é vigiada de perto por tipo mais de 200 milhões de sócios. Sócios extremamente exigentes, por sinal. E com toda a razão. Com certeza. Historicamente, a regra número 1 para usar esse cartão mágico era aparentemente muito simples, sabe? Quase inquestionável. Era sempre comprar a opção mais barata que tivesse na prateleira. Uhum, a famosa ditadura do menor preço. Exato. Mas o que acontece quando esse produto mais barato esfarela na primeira chuva forte? Ou quando a manutenção daquele equipamento custa, tipo, o triplo do valor original em questão de um ano. É exatamente isso. Aquela economia imediata, que parecia um golaço no papel no dia da compra, rapidamente vira um pesadelo financeiro a longo prazo. E olha, essa armadilha mais clássica da gestão pública. É uma lógica que parece muito reconfortante à primeira vista para quem está assinando. Porque eu quero pensar, comprei o mais barato, fiz a minha parte. Exatamente. Opta-se pelo menor preço, o contrato é assinado e a sensação é de dever cumprido. Mas a realidade da infraestrutura e dos serviços públicos é implacável, sabe? Não perdoa. Não perdoa mesmo. Ela exige uma visão muito mais ampla do que só olhar para o valor ali na etiqueta. E é exatamente por isso que o nosso mergulho de hoje foca em decodificar a cartilha que mudou essa regra do jogo no Brasil. A Lei 14.133. Isso, a nova lei de licitações e contratos administrativos. A nossa missão aqui hoje é extrair a essência disso. As engrenagens principais, né? Exatamente. E entender como o dinheiro público é efetivamente gasto no país. Desde a compra rotineira, tipo de clipes de papel, Resmas de sulfite para uma repartição. até o planejamento de pontes monumentais ou frotas inteiras de viaturas policiais. Porque entender essa legislação é, na prática, entender como o Estado funciona. Entender como cada centavo de imposto que quem está ouvindo paga retorna em forma de serviços e como o sistema tenta se blindar contra aquele desperdício histórico. E para contextualizar o tamanho desse motor, é fundamental a gente entender onde ele opera de verdade. Tá. E onde ele opera? Essa lei atua no que a gente chama de núcleo duro da máquina pública. Estamos falando dos ministérios, das secretarias de Estado, prefeituras, Além das autarquias e fundações, certo? certo? Tudo que envolve a administração pública direta obedece essas regras. Mas é interessante notar quem fica de fora desse guarda-chuva. Ah, as gigantes estatais. Exatamente. Elas têm diretrizes próprias. Porque imagina só, se elas tivessem que seguir o mesmo ritmo burocrático de compras de um ministério, Iam perder totalmente a agilidade. iam ser engolidas pela concorrência do setor privado. Então, o foco da nossa imersão de hoje é o Estado atuando puramente como Estado. Certo, vamos desempacotar isso. Porque tem um salto de mentalidade muito claro nessa nova regulamentação. Um salto gigantesco, eu diria. Pois é, tem uma diretriz específica ali que proíbe expressamente a aquisição de artigos de luxo. O artigo 20. Isso. Exigindo que o governo compre apenas bens de consumo de, abre aspas, qualidade comum. O que soa perfeito na teoria. A intenção é nobre e soa perfeitamente razoável. O problema para mim é a execução disso. Sempre é, né? Como é que se proíbe luxo de forma objetiva num país com necessidades tão diferentes? A definição de luxo não carrega uma dose absurda de subjetividade? Totalmente. Porque, pensa bem, um computador de última geração, super potente, pode ser um exagero luxuoso se for só para um setor de contabilidade fazer planilhas. Mas é a ferramenta de trabalho mais básica para um laboratório do governo que faz pesquisa epidemiológica ou espacial. Exato. Então, como a lei lida com isso? O que é fascinante aqui é que a tentativa de amarrar essa subjetividade é um dos pontos mais sofisticados dessa mudança. Sério? Como assim? Porque, veja bem, o achismo na administração pública é um ambiente perfeito para o desperdício, ou pior, para a corrupção. É onde a coisa desanda. Exato. A legislação não joga a palavra luxo no ar e simplesmente espera que o gestor tenha bom senso. Seria muita ingenuidade. Muita. Ela obriga que os poderes executivo, legislativo e judiciário elaborem regulamentos próprios. Tá. Regulamentos
Com limites claros. Com limites matemáticos e critérios técnicos. Ou seja, a decisão de classificar se uma caneta ou um computador é luxo sai da cabeça do funcionário ali na hora da compra. E passa por uma matriz predefinida. E isso mesmo, depende de uma matriz técnica pré-estabelecida. Ah, entendi. Se o tal laboratório precisa daquele supercomputador, são os parâmetros técnicos da atividade deles que vão justificar a compra. E não o gosto pessoal de quem está comprando. Perfeito, não a preferência do diretor. Nossa, isso retira a emoção da compra e coloca a racionalidade técnica no lugar. Exatamente. E me parece que essa racionalidade se expande para outra exigência muito interessante, que é o conceito do ciclo de vida do objeto. O artigo 11. Isso significa o fim da ditadura do menor preço no recibo da loja, né? Sem dúvida. E eu te digo, essa é a quebra de paradigma mais vital da lei toda. Como era no modelo antigo? O modelo antigo gerava situações completamente absurdas. Pensa, por exemplo, na compra de uma frota de impressoras para um grande tribunal de justiça. Tá, dezenas ou centenas de impressoras. A regra antiga forçava a administração a comprar a máquina que custasse menos naquele exato dia do pregão. Mesmo que fosse uma marca duvidosa. Exato. O problema é que essa impressora barata consumia, tipo, o dobro de energia Nossa. e usava um cartucho de tinta caríssimo, que não durava nada. E pior, as peças de reposição tinham que ser importadas. Ou seja, uma bomba relógio financeira. Total. Em uns 5 anos de uso, aquela impressora baratinha custava aos cofres públicos umas 3 vezes mais do que o modelo superior. Um modelo que, ironicamente, tinha sido desclassificado lá atrás por ser um pouquinho mais caro na etiqueta. Exatamente, agora mudou. O gestor é o obrigado a calcular o custo total de propriedade. Que inclui o quê? Aquisição e manutenção. Aquisição, manutenção, consumo de energia, durabilidade. Até o impacto e o custo do descarte ambiental no final da vida útil dela. Caramba, eles têm que pensar até no descarte. Sim, o objeto tem que se provar vantajoso financeiramente durante toda a existência dele, e não só na hora de passar no caixa. Olha, essa visão de longo prazo faz todo sentido do mundo. Mas isso nos leva direto para um gargalo logístico, e aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Manda. Se o Estado não pode mais simplesmente pegar um catálogo, apontar para o preço mais baixo e assinar o cheque, isso quer dizer que a fase de preparação virou um monstro, não é? A fase preparatória ganhou muito peso, sim. A nova regra exige aquele tal de estudo técnico preliminar para tudo. O famoso ETP. Isso. O cara tem que documentar o problema, levantar todas as soluções possíveis no mercado, calcular esse ciclo de vida inteiro, justificar cada vírgula. Exato, dá trabalho. Então a preocupação que surge para quem está acompanhando isso é: essa montanha de exigências burocráticas não corre o risco de paralisar a máquina pública antes mesmo da compra começar? É um medo real. Porque, sei lá, a gente não corre o risco de criar um sistema tão complexo que uma prefeitura pequenininha no interior não consiga comprar nem merenda escolar sem ficar meses preenchendo papelada? Olha, esse é um receio extremamente válido e muito discutido. Mas a lógica por trás dessa exigência ataca uma disfunção crônica do nosso Estado. Qual disfunção? A mania de prescrever o remédio antes de diagnosticar a doença. Ah, entendi a analogia. O estudo técnico preliminar, o ETP, ele obriga a administração a parar, respirar e perguntar: a gente realmente precisa comprar isso? Exatamente. Muitas vezes, um órgão público acha piamente que precisa adquirir uma frota de 50 carros novos para o transporte dos servidores. Vão lá e abrem licitação para comprar 50 carros. Iam lá e abriam. Mas agora, ao ser forçado a fazer esse estudo de mercado, a equipe pode descobrir que, contratar um serviço corporativo de carros por aplicativo... Ou alugar a frota com a manutenção já inclusa no pacote. Isso custaria uma fração do valor e ainda eliminaria dores de cabeça com seguro, IPVA, mecânico próprio. Faz todo sentido. O planejamento inicial até demora mais, mas previne aqueles contratos desastrosos que sangram o orçamento por anos. Perfeito. E vale ressaltar um detalhe para tranquilizar quem está ouvindo. A própria legislação permite simplificar bastante esse estudo em caso de compras de baixo valor. Ah, então a burocracia é escalada de acordo com o tamanho do problema. Se pouco dinheiro, a papelada é menor. Exato, exatamente para não engessar o dia a dia da prefeitura pequena que você mencionou. Isso tranquiliza bastante. E dentro dessa fase de planejamento meticuloso, tem uma outra inovação que me chamou muita atenção:
A matriz de riscos. Ah, a matriz de riscos é um divisor de águas. Porque qualquer pessoa que já viajou pelas estradas do Brasil ou andou por qualquer grande cidade já deu de cara com esqueletos de obras públicas abandonadas. Os famosos elefantes brancos. Viadutos que não levam a lugar nenhum, hospitais pela metade. A sensação sempre foi que, quando dava ruim, a conta sumia num limbo ou caía no colo da população. O cenário de obra paralisada é talvez o maior sintoma da falta de planejamento que a gente tinha Como era antes. antes. O contrato de uma ponte gigantesca, por exemplo, era assinado com um otimismo quase infantil. Do tipo, vai dar tudo certo, o sol vai brilhar todo dia. Exato. Aí, se acontecia uma variação brusca no preço internacional do aço, ou se uma chuva histórica atrasasse a fundação em 6 meses, Ou demorava para desapropriar um terreno ali do lado. isso, a obra simplesmente parava, a construtora ia lá e exigia um auditivo financeiro milionário, O governo dizia que não ia pagar sem auditar primeiro. e o caso ia parar nos tribunais, ficando preso lá enquanto a estrutura enferrujava por uma década. E a matriz de riscos muda isso. Ela funciona tipo uma bola de cristal jurídica. Quase isso. Ela é uma cláusula do contrato que mapeia os cenários catastróficos ou imprevisíveis antes da primeira pá de cimento ser virada. Então já define quem paga o pato se der errado. Exatamente. A matriz define de antemão de quem é a responsabilidade financeira para cada tipo de problema. Me dá um exemplo prático. Fica lá no papel. Se o preço dos insumos flutuar até 10%, a construtora absorve o impacto. Se passar de 10%, o Estado entra com reequilíbrio. Ah, tá. E a questão da chuva? Se a chuva passar da média pluviométrica do século, o governo assume o risco do atraso. Agora, se for uma chuva normal, típica daquela época do ano, a culpa é da ineficiência da empresa. Sensacional. As regras do jogo financeiro em caso de crise já ficam cravadas no edital. Cravadas. Com isso, as empresas já embutem o preço desse risco na proposta inicial. E o índice de paralisação despenca, porque não tem mais o que ficar discutindo na justiça no meio da obra. A previsibilidade se torna o maior ativo ali. Mas, pensando bem, elaborar estudos de mercado super complexos, prever chuvas seculares, calcular o ciclo de vida, tudo isso cai nos ombros de seres humanos, né? Com certeza, os servidores públicos. E quem está na linha de frente pilotando essas decisões mexe com bilhões e atrai a lupa constante da imprensa, Ministério Público, Tribunal de Contas. A pressão deve ser esmagadora. É uma pressão paralisante, e isso gerou um fenômeno muito conhecido nos bastidores, que a gente chama de apagão das canetas. Apagão das canetas? Como assim? Basicamente, gestores honestos e hipercapacitados começaram a se recusar a assinar qualquer decisão inovadora. Por medo? Pavor. Pavor de serem processados criminalmente ou multados 5, 10 anos depois, só porque um auditor interpretou a regra de um jeito diferente. Então, a máquina pública começou a travar pelo medo de inovar. Travou total. Mas a nova legislação reconhece esse problema e fortalece a figura do agente de contratação. Exigindo que seja um servidor de carreira, né? Sim, um servidor concursado, com formação atestada, mas a grande virada de chave, o que realmente muda o cenário, é a rede de proteção jurídica que criaram para esses profissionais no artigo 10. Uma espécie de escudo contra essas retaliações injustas. Exatamente, um escudo. A lei traz a seguinte garantia: se o agente de contratação tomar uma decisão complexa, mas fizer isso seguindo rigorosamente um parecer jurídico oficial, Um parecer emitido pelos próprios advogados do órgão público. Até se ele for investigado depois. caso esse servidor venha a ser processado no futuro pelo Tribunal de Contas ou na Justiça por causa daquela decisão, o Estado tem a obrigação de defendê-lo através da advocacia pública. Ah, então o Estado banca a defesa dele. É o Estado dizendo para o funcionário, tipo, se a nossa equipe legal disse que podia e você seguiu a regra, nós não vamos te jogar os leões. Nossa, isso destrava a inovação completamente. Devolve a coragem para o servidor tomar a decisão certa, sem aquele terror de ter a conta bancária pessoal bloqueada anos depois. Muda o jogo na linha de frente. E avançando agora do planejamento para a hora em que o governo efetivamente vai ao mercado procurar os fornecedores, a gente chega numa dinâmica que me lembra muito um jogo de pôquer de alto risco. O orçamento estimado sigiloso. Esse mesmo. Antigamente, a regra era a transparência total desde o minuto 1.
certo? Certo. O governo publicava o edital e já dizia abertamente: temos até 100 milhões de reais para construir essa estrada. O que é basicamente sentar na mesa de pôquer e mostrar suas cartas para todo mundo antes da aposta começar. Todo o mercado já sabia o teto e o comportamento das empresas diante dessa transparência tão ingênua era muito prejudicial aos cofres públicos. Porque elas jogavam o preço lá no teto. Logicamente. Sabendo que o governo topava pagar 100 milhões, uma construtora que faria a obra por 70 milhões entregava uma proposta de 99 milhões. Afinal, ela sabia que ainda ia ganhar licitação e ia embolsar uma margem de lucro gigantesca. Ocorria uma ancoragem de preços para cima. E o orçamento sigiloso vem para esconder as cartas do governo, então. Como funciona agora? Agora o governo calcula quanto a obra deve custar, tem tudo planilhado certinho, mas não publica esse valor máximo no edital aberto para o público. Mas espera aí, o controle disso não fica prejudicado? Não, vale frisar muito bem isso. Esse sigilo não se aplica aos órgãos de controle. Ah, o Tribunal de Contas tem acesso. Tem acesso total a cada planilha desde o início para garantir que não rola corrupção nem superfaturamento interno, mas as empresas concorrentes. Essas ficam no escuro. Genial. Elas são forçadas a olhar para os próprios custos. Isso. Elas têm que calcular o custo real de material, mão de obra, espremer a própria margem de lucro e mandar o lance mais competitivo possível. Porque elas não sabem o limite do governo e nem o que o concorrente vai mandar. É a pressão do livre mercado a favor do nosso dinheiro. A mais pura pressão de mercado. E, engraçado, enquanto de um lado o governo esconde o jogo para baixar preço, do outro lado ele cria uma ferramenta que faz o oposto em termos de abertura para o mercado, que é o diálogo competitivo. Ah, o artigo 32? Isso. Soa como uma quebra total daquele protocolo engessado que a gente associa ao Estado. Como é que o governo senta para bater papa com o fornecedor? O diálogo competitivo é uma ideia que a gente importou direto das leis europeias para resolver um dilema tecnológico muito moderno. Que dilema? Pensa assim, o modelo tradicional exige que o governo descreva nos mínimos detalhes técnicos o que ele quer comprar. O edital tem que ser uma receita de bolo perfeita. Mas e quando a tecnologia é tão nova que nem o próprio governo sabe o que existe no mercado? Exatamente esse o ponto. Imagina que a prefeitura precisa criar um sistema de inteligência artificial para prever enchentes. Tá. Só que sensores de algoritmos mudam a cada semestre. Se os técnicos do governo tentarem escrever esse edital sozinhos, trancados numa sala, quando publicarem, A tecnologia já está obsoleta. ou a arquitetura do sistema está conceitualmente toda errada. E o diálogo competitivo entra para salvar isso? O Estado lança um chamamento público admitindo, olha, temos esse problema super complexo, mas não sabemos o desenho exato da solução. Quem no mercado pode ajudar? E as empresas respondem a isso. Respondem. Elas passam por uma pré-seleção bem rigorosa de capacidade técnica e, a partir daí, o processo vira colaborativo. Eles literalmente sentam juntos para conversar. Literalmente. Representantes do governo e das empresas fazem reuniões, que são totalmente gravadas e auditáveis, claro, para debater e desenhar alternativas. Um verdadeiro laboratório de ideias. E aí? E aí, depois de semanas ou meses de diálogo, quando eles chegam num consenso da solução técnica ideal, o governo encerra a conversa. Publica o edital com aquela especificação que eles construíram juntos. Isso mesmo. E só então essas empresas entram na fase de dar lances financeiros, competindo para ver quem entrega aquela inovação pelo menor preço. O Estado desce do pedestal de dono da verdade e trata o mercado como um parceiro. Sensacional. E falando em flexibilidade, tem um tabu que essa lei quebrou que me deixou bem surpreso. O tabu da marca. Esse mesmo. Porque no senso comum, o poder público era terminantemente proibido de exigir uma marca específica. Ah, sim. A ideia era que pedir um carro da marca X ou um computador da marca Y era direcionar a licitação e, portanto, ilegal. O governo era obrigado a comprar o genérico. Não importava a marca. E isso rendia dores de cabeça enormes. Mas agora a lei permite indicação de marca de forma oficial. Isso não soa perigoso? Uma porta aberta para o favorecimento? Soaria muito perigoso se fosse uma porta escancarada, mas é uma fresta rigorosamente vigiada. A proibição geral continua sendo a regra de ouro. O governo não pode exigir uma marca de café específico porque o diretor prefere o sabor, lógico. Exato. Isso continua proibido.
Mas a indicação de marca passa a ser permitida excepcionalmente quando a padronização é uma questão de sobrevivência operacional. Para evitar os famosos Frankensteins tecnológicos, né? Onde nada conecta com nada. Perfeito! Imagina as UTIs de um grande hospital público. Elas foram montadas ao longo de anos com monitores de sinais vitais de uma marca X. Que conversam perfeitamente com o sistema central do hospital. Isso. Aí abrem licitação para comprar mais 20 monitores. Se uma marca diferente e incompatível ganhar só porque é R$ 10 mais barata, o caos está instalado. Ah, os equipamentos novos não vão conversar com a rede. Vão exigir softwares de integração caríssimos, as enfermeiras vão ter que fazer meses de treinamento num sistema novo, aumentando até risco de erro médico fatal. Entendi. E como a lei resolve isso sem abrir margem para corrupção? Nesses casos, a administração elabora um laudo técnico profundo, provando por A mais B que a quebra daquela padronização vai gerar ineficiência grave, perda de dinheiro ou risco à vida. Com essa justificativa formal, está autorizado comprar a marca específica. Isso. A racionalidade técnica supera aquele dogma burocrático cego. Justíssimo. A falta de padronização custa muito mais caro depois. Agora, caminhando para a fronteira da eficiência no gasto público, me explica o contrato de eficiência, lá no artigo 39. Ah, esse é brilhante. Lendo sobre isso, a sensação é de estar olhando para o modelo de negócio de uma startup ágil, e não para um diário oficial. É verdade. A ideia de que o governo pode contratar uma empresa não para entregar um bem físico, mas para gerar economia, e ainda pagar a empresa com uma fatia do que foi economizado, é revolucionário. E é uma das ferramentas mais inteligentes para modernizar a infraestrutura pública sem estourar o orçamento do ano. O exemplo mais fácil de entender é a eficiência energética. Prédios antigos gastando luz demais. Exato. Imagina centenas de ministérios, universidades e tribunais que pagam contas de luz estratosféricas porque usam ar-condicionado dos anos 80. E o governo não tem dinheiro em caixa para trocar tudo de uma vez. Aí eles lançam um contrato de eficiência. Uma empresa vence a disputa propondo reformar toda a climatização, botar painel solar e trocar 1000 lâmpadas. Só que o governo não desembolsa milhões antecipadamente por isso. Nem um centavo antecipado. O risco e o investimento inicial ficam ao lado da empresa privada. O acordo é baseado puramente no resultado. Como a empresa lucra, então? Se o Caidio gastava 100 mil de energia por mês e depois da reforma a conta cai para 30 mil, gerou-se uma economia de 70 mil. Certo. A remuneração da empresa vai ser uma porcentagem, digamos 40%, dessa economia comprovada. Paga todo mês durante o tempo do contrato. É o alinhamento perfeito de interesses. Se a empresa fizer um serviço ruim e a conta não cair, ela não recebe nada. E o prejuízo dos equipamentos instalados é todo dela. Então o incentivo para entregar a melhor tecnologia possível é absoluto, porque o lucro depende da economia do Estado. Incrível. E essa lógica de usar os contratos para moldar cenários maiores se estende para o macroeconômico também, né? Tem aquelas cláusulas de margens de preferência. Artigo 26. Isso, onde o Estado está legalmente autorizado a pagar até 10% a mais num produto nacional, se comparado ao importado. E podendo chegar a 20% se o produto nacional for fruto de inovação tecnológica local. É o poder de compra do Estado sendo usado deliberadamente como política de incentivo à nossa indústria e para reter os cérebros aqui no Brasil. É a constatação madura de que a compra pública não acontece num vácuo. Cada real que o governo gasta reverbera na economia toda. Tem um impacto cascata. Tem. Pagar um pouco mais caro agora por um equipamento nacional significa incentivar emprego local, o imposto volta para o próprio Estado e a gente ganha soberania tecnológica. A gente deixa de ser refém da flutuação do dólar ou de crise diplomática na hora de equipar um hospital. Exatamente. O ciclo de vida do gasto ganha uma dimensão macroeconômica. Olha, observando tudo que a gente desvendou hoje aqui, a mensagem que fica é muito forte. Dá a impressão de que a gestão do dinheiro público está finalmente passando por um amadurecimento acelerado. Uma evolução para a governança estratégica, sem dúvida. A gente está abandonando aquela obsessão pelo preço mais baixo na vitrine e adotando ciclo de vida, planejamento estratégico com ETP, matriz de riscos. O diálogo competitivo. O Estado está realmente tentando se modernizar, exigindo gestão inteligente, voltado para o resultado real ali na ponta. A velha burocracia dos carimbos está cedendo espaço para a gestão de dados e resultados. E isso nos leva a um horizonte
Que já está desenhado nas entrelinhas da própria lei. O que seria? O artigo 12 dita que os atos devem ser preferencialmente digitais e o artigo 54 cria o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Que centraliza tudo. Absolutamente tudo. Cada licitação, edital e contrato do país inteiro num único lugar. Imagina a escala de dados padronizados disso. É uma montanha colossal de dados de preços, comportamento de empresas. O paraíso absoluto para o treinamento de inteligência artificial. E aí fica a provocação para quem nos escuta. Qual é a sua teoria? Com o avanço exponencial da IA que a gente vê todo dia, quanto tempo vai levar para que algoritmos analisem esses dados do PNCP e substituam fases inteiras de julgamento de licitação? Nossa, IA jogando licitação. Ou até indo além, será que em poucos anos a gente não vai ter inteligências artificiais atuando oficialmente como agentes de contratação autônomos? Cruzando milhões de variáveis de mercado em milissegundos. Exato, comprando seringas e tijolos rotineiros sem nenhum viés emocional ou cansaço humano. É uma perspectiva que balança entre o genial e o levemente assustador, né? Libertar os humanos para focar nas grandes obras e deixar as máquinas fazerem a compra do dia a dia. É o ápice da racionalidade. Com certeza. E pensar que tudo começou com a aparente simplicidade de decidir qual é a melhor forma de usar um cartão de crédito corporativo. Fica claro que as fundações do país estão ficando muito mais sofisticadas, projetadas para evitar desperdício e garantir retorno social. As máquinas assumindo o leme ao próximo capítulo. Fica o convite para a nossa audiência observar os próximos passos dessa evolução. É uma engrenagem complexa, mas vital para a nossa sociedade. Queria agradecer muito a quem acompanhou o nosso mergulho minucioso de hoje. Muito obrigada, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo encontro de descobertas.